Alternadores são o carro-chefe da indústria de geração de energia. Eles são capazes de gerar energia CA em uma frequência especificada. Também são chamados de geradores síncronos. A eletricidade é produzida em alternadores por indução eletromagnética. Para gerar eletricidade em uma bobina, a bobina deve girar em relação ao fluxo magnético ou um fluxo magnético deve girar em relação à bobina. No caso do alternador, a última abordagem é usada. As bobinas do rotor e da armadura são as duas partes principais de um alternador. O rotor produz um fluxo magnético giratório. As bobinas da armadura são estacionárias e com fluxo magnético rotativo associado ao rotor que induz eletricidade nas bobinas da armadura. O tipo de rotor mostrado aqui é conhecido como rotor de polo saliente. Para obter uma melhor visão de seu funcionamento, vamos considerar um rotor com apenas 4 polos. As bobinas do rotor são excitadas com uma fonte de alimentação CC. O campo magnético produzido em torno disso seria como mostrado. O rotor é feito para girar por um motor principal. Isso faz com que o fluxo do rotor também gire junto com ele na mesma velocidade. Esse fluxo magnético giratório agora cruza as bobinas da armadura, que são encaixadas ao redor do rotor. Isso irá gerar um EMF alternado ao longo do enrolamento. Aqui está uma visão mais lenta da integração do estator do rotor. Para este sistema de 4 polos, quando o rotor gira a meia revolução induzida por EMF, leva um ciclo completo. Pode ser facilmente estabelecido que a frequência da EMF induzida, a velocidade do rotor e o número de polos estão conectados através da seguinte relação. É claro a partir desta relação que a frequência da eletricidade produzida é sincronizada com a velocidade de rotação mecânica. Para produzir corrente trifásica AC, mais 2 bobinas de armadura com 120 graus de diferença de fase com a principal são colocadas no enrolamento do estator. Geralmente, uma extremidade dessas 3 bobinas é conectada em estrela e a eletricidade trifásica é retirada das outras extremidades. Fica claro a partir desta equação que, para produzir eletricidade de 60 Hz, um rotor de 4 polos deve funcionar na RPM correspondente. Uma RPM muito grande irá induzir uma força centrífuga tremenda nos polos do rotor e pode falhar mecanicamente com o tempo. Assim, os rotores de polo saliente geralmente têm 10 a 20 polos, o que exige menor rotação. Ou rotores de polo saliente são usados quando o motor principal gira em uma RPM relativamente mais baixa. O núcleo do polo é usado para transferir efetivamente o fluxo magnético e ele é feito com uma lâmina de aço bastante espessa. Essa lâmina isolada reduz a perda de energia devido à formação de correntes parasitas. O enrolamento da armadura do sistema de 3 fases e 12 polos é mostrado aqui. O núcleo do estator é usado para melhorar a transferência do fluxo magnético. A corrente CC é fornecida ao rotor por meio de um par de anéis coletores. A corrente CC é fornecida por uma fonte externa ou por um pequeno gerador CC instalado no mesmo motor principal. Esses alternadores são chamados de autoexcitados. Com a variação do gerador de carga, a tensão de saída do terminal irá variar. É desejado manter a tensão do terminal em um limite especificado.
Um regulador automático de tensão ajuda a fazer isso. A regulação da tensão pode ser facilmente alcançada controlando a corrente de campo. Se a tensão do terminal estiver abaixo do limite desejado, o AVR aumenta a corrente de campo e, portanto, a intensidade do campo. Isso resultará em um aumento na tensão do terminal. Se a tensão do terminal estiver alta, o inverso é feito. Nos apoie no patreon.com para que possamos dublar todos os nossos vídeos que estão em inglês. Obrigado!